Boa noite. Vamos dar início. Primeira coisa, vamos relaxar o corpo, sentar de forma confortável. Relaxar, começar lá na cabeça, né? Relaxando os ombros, os braços, se conectando com a nossa casa de amor, de compreensão, de cuidado. Que nessa noite os nossos irmãos se façam presentes, trazendo o amor e a tranquilidade necessária a cada um neste momento, trazendo o seu amor divino, preparando a nossa vida a cada dia da melhor forma e que possamos compreender que a nossa vida tem um propósito, que os nossos irmãos na espiritualidade possam nos auxiliar e permitir que possamos realizar o nosso trabalho e o nosso compromisso da melhor forma possível. Que o Cristo se faça presente hoje nesse local e abrace a cada um aqui, tratando as suas dores, as suas angústias, e que hoje essa palestra possa contribuir de alguma forma para a tranquilidade, né, para a dor. Sintam-se abraçados e que possamos ter um momento de alegria. Tá bom assim? Todo mundo vendo? Primeiro, antes de iniciar, né? Foi uma responsabilidade muito grande preparar essa palestra hoje, porque claro que todos que estão aqui são importantes. Mas hoje nós recebemos a comunidade do Ser Jovem, que é o projeto da casa, onde nós temos, eu falo filhos, né? Porque ali eu tenho minhas filhas, minha sobrinha e os filhos de vocês, né? E cada um de nós, com toda certeza no mundo, quer sempre o melhor para aqueles que amamos, né? E foi assim um tema muito, muito, muito particular que trata da amizade e da compreensão. E aí assim, eu tenho meu lugar de fala como mãe, mas também como professora, né? Eu trabalho com jovens, com adolescentes e eu sei o quanto essas questões, né, do amigo, daquele que está próximo, daquele que tem afinidades e que talvez não tenha afinidades, em como isso afeta, né, esses jovens que aqui estão e todos os outros que passam na minha vida todos os dias. E aí a gente começa com a carta, né, de Paulo em Coríntios, onde fala que com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis e nem tão pouco ainda agora podeis. Para os jovens ali, acho que vai ficar uma coisa bem complicada, porque até para a gente que é mais velho, né, que já tem um pouquinho mais de estrada aí, às vezes é complicado. E aí, pensando nisso, sobre esse tema, né, amizade e compreensão, é o que a gente espera sempre, né? Que o amigo seja muito compreensível, que o amigo esteja sempre me apoiando, sempre me dando razão, sempre ali do meu lado, até nas horas que eu estou errado. Só que amizade, será que é só isso mesmo? Né? E aí, no texto do livro Vinhas de Luz, ele começa com a seguinte fala: muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos.
Deixa eu só tirar aqui. Muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhe dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam um cultivo adequado. Então, como eu falei, a gente acredita, né, desde muito cedo, que amigo é aquela pessoa que está ali ao seu lado, né, e que ele está sempre te dando razão, né? Eu falo isso porque eu vejo lá na escola os meninos conversando, e aí estão lá assim, ai, minha mãe isso, meu pai, né, e tal, e brigou comigo e tal, e o amigo, não, mas não podia ter feito isso com você, nossa, mas como que seu pai e sua mãe faz isso, né? Mas na verdade, a amizade, ela vai além desse apoio incondicional. O amigo também, muitas vezes, ele está aqui para falar, ó, você está errado. Você não está com a razão, né? Como diz os meninos, aterriza, volta para a terra, né? Então, apoio total não é sinônimo de amizade. Muitas vezes, aquela pessoa que vai se mostrar em total apoio aos seus erros, tenha certeza que essa pessoa não é sua amiga. E quando a gente fala em amigo, né? Hoje é um item tão raro de se encontrar. Pessoas que estão dispostas a estar ao seu lado, a te apoiar, a cuidar de você. E aí eu fico me perguntando assim, quando Emmanuel traz essa mensagem, e ele coloca as afeições, quanto, né, assim como as plantas, reclamam cultivo adequado. A amizade, ela é algo que existe na nossa vida para ser cultivada, né, cativada. Quem aqui nunca brigou com um amigo? Quem aqui nunca achou que o outro estava errado ou que não era o amigo de verdade? Eu falo por mim, porque já aconteceu comigo, né? E aí, eu quero que vocês pensem no seguinte: o que uma pessoa precisa para ser considerada amigo? Aquela pessoa que senta no seu lado lá na sala ou no trabalho, que está ali com você todo dia, que você chega, que você fala bom dia, que você vê, é seu amigo? Ou ele é um colega? Na maioria das vezes nós temos colegas, né? Pessoas com quem convivemos. Mas com outras, nós criamos laços. Laços esses que às vezes transcendem, inclusive, a questão do laço de sangue. Vocês já viram aquela frase que o pessoal gosta de falar, né? Nós somos irmãos de mães diferentes. Que é aquele amigo assim que você às vezes tem muito mais amor e compreensão por ele do que pelo seu irmão de sangue. E aí, por que isso acontece? Aquela pessoa assim que você viu na primeira vez e é como se você conhecesse ela há anos e se torna um amigo fiel e que te acompanha, né? Esses laços, eles não existiram, eles não aconteceram agora. A grande maioria deles se formaram em outras vidas, em outros momentos, né? E às vezes essa pessoa está na sua vida agora como seu amigo. E aí também tem aquela pessoa assim que você conhece, que você fala assim, essa pessoa não bate comigo, né? O velho ditado, meu santo não bateu, né? O pessoal gosta muito de falar, pelo menos mais antigos. E aí aquela pessoa que você tá ali com ela e que você fala assim, não, mas não dá. Aí você começa a conviver, aí você começa a conversar, e aí você começa a construir laços. E aí, com o passar do tempo, você tem nessa pessoa um amigo fiel, que está ali com você em todos os momentos.
de onde você menos imaginava. Então, a primeira mensagem que nós temos aí nessas duas questões é: as aparências enganam, né? Porque às vezes aquele que eu acho que não serve para ser meu amigo, ele se torna um grande amigo. Então, eu não posso julgar a pessoa, né? Não posso julgar o livro pela capa. E a outra é de que, às vezes, os irmãos realmente vêm em forma de amigos, né? Esses laços que perduram por longos e longos e longos reencarnes. Compreensão não se improvisa. É obra de tempo, colaboração e harmonia. Todos nós, enquanto seres humanos, nós somos muito falhos, né? Ninguém aqui é perfeito. Ninguém nasce perfeito. E ninguém se torna perfeito também. Até onde eu sei, a única pessoa que teria esse título e que ainda assim não aceitaria ele seria Jesus, né? E aí, quando a gente vem falar em compreensão, eu ter um olhar para com as diferenças do outro é tão importante. Isso não só em termos de amizade, mas de qualquer tipo de relacionamento, seja familiar, seja matrimonial, seja entre irmãos, né? Compreender que o outro tem as diferenças e as particularidades dele, que tem dia que ele não vai estar legal, tem dia que ele vai estar feliz, tem dia que ele vai estar triste, né? E ter essa compreensão, gente, ela é fundamental para que as nossas relações perdurem, para que elas se solidifiquem. Por que que a compreensão é obra do tempo? Alguém consegue pensar em algo? É colaboração, é harmonia. E aí eu vou trazer para vocês uma história minha, tá? Uma história de vida minha mesmo, algo que aconteceu comigo, porque às vezes a gente fala assim, a gente traz a mensagem que está lá no livro, que veio, mas eu acho que a gente precisa trazer isso para nossas vidas, né? No dia a dia. E há alguns anos atrás, eu conheci uma pessoa no meu trabalho. E era um amigo assim por quem eu tinha... É aquela pessoa que eu falei, é o irmão de alma, né? É aquela pessoa mesmo assim que é como se fosse um irmão seu, que seria capaz de dar a vida por ele. E aí, essa pessoa entrou na minha vida, né? Fez parte da minha família, dividiu momentos muito, muito lindos da minha vida, inclusive o nascimento das minhas filhas. E aí, um determinado tempo lá, eu estava muito atribulada, questão de trabalho, meios de família, e ele estava passando por uma dificuldade muito grande. E aí chegou um dia lá que ele ia fazer uma mudança, e aí nesse dia eu mandei uma mensagem para ele, falei assim, agora à tarde eu tô livre, você quer que eu vá te ajudar com a mudança? E aí, gente, ele acabou comigo, que não, que ele precisava de mim, era dias atrás, que agora não precisava, né? E aí, assim, falou absurdos. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, você está sendo injusto, porque em vários momentos que você precisou, assim como eu em vários momentos precisei e você estava, eu também estava presente na sua vida. E aí cortou aquela relação, foi como se tivesse quebrado algo. Faltou compreensão da parte dele? Faltou, né? Porque eu estava passando por um momento de muita dificuldade, minhas filhas pequenas, né? Trabalho, então assim, carro estragado, tava uma loucura a minha vida. E na cabeça dele eu não fui ajudá-lo antes porque eu não quis. Então faltou compreensão da parte dele. E aí depois de um tempo ele me ligou, ligou para mim e falou, desculpa, né? Porque na verdade uma amiga nossa em comum havia falecido, né?
E aí ele me mandou uma mensagem, ó, eu não quero que aconteça isso com a gente. Eu não sei se você vai morrer amanhã ou eu vou morrer amanhã. E eu quero mesmo, assim, do fundo do coração, voltar a ter amizade com você. Eu gosto de você, eu te amo. Só que eu fiquei tão magoada com aquela situação dele ter me falado tanta coisa, que eu falei pra ele, ó, vamos deixar do jeito que tá, né? Eu gosto mais de você, mas eu acho que algo quebrou e eu não consigo, nesse momento, recuperar aquilo que eu tinha com você em termos de amizade. Faltou compreensão minha? Faltou compreensão minha. E aí, há mais ou menos, logo depois da pandemia, eu recebi a notícia que ele tinha falecido. E, gente, eu falo pra vocês, foi um dia assim que eu senti o chão sair debaixo do meu pé. Porque nesse momento veio aquele choque de que era uma pessoa que eu amava, era uma pessoa que podia estar ali convivendo comigo e que por incompreensão dele e incompreensão minha, eu não tive a oportunidade de aproveitar os últimos dias de vida com ele. Né? Então, por que eu estou contando isso para vocês? Porque é algo que todo mundo aqui vivencia. Não é a Elaine, não aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um aqui. E isso aí, gente, foi uma das situações, tá? Porque aconteceram outras, inclusive agora, atualmente, alguns dias, de falta de incompreensão. Só que hoje, quando uma pessoa tem uma atitude desse tipo, eu espero o coração acalmar, eu espero a mágoa diminuir, eu espero a poeira baixar e tento compreender por que às vezes a pessoa teve aquela atitude comigo. E vida que segue, amizade que continua. O perdão, ele tem que fazer parte das amizades e das nossas relações diárias. Eu preciso aprender, gente, a perdoar. Essa mensagem do perdão, ela é uma mensagem que a gente recebe ela do próprio Cristo, né? Quando Cristo veio à Terra, né, para cumprir a sua missão, que diga-se de passagem não foi nada fácil, né? Ele foi nos lugares onde tinham que tipo de pessoas? Ele foi lá onde tinham as pessoas que eram estudadas, que eram ricas? Não. Ele buscou os seus discípulos em meio à população, as pessoas que eram comuns, que a princípio as pessoas olhavam e não viam nada de especial. Por quê? Porque eram pessoas que tinham uma série de problemas, de defeitos. E essas pessoas, gente, elas andaram com Cristo e elas não eram assim, foi escolhida pelo Cristo para ser discípulo, agora ele vai ser a melhor pessoa da face da terra. Não. Eles sentiam raiva, eles, em momentos, eles se questionavam sobre aquele momento, aquela situação, né? Alguns até mesmo como Tomé, né, pela falta de crença, né, a falta de fé. E aí a gente pensa no seguinte, que ele semeou o ideal divino no coração dos continuadores, antes de recolheres o entendimento. Quando Cristo chega na última ceia, no momento da última ceia, ele fala para os discípulos dele: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele amou cada discípulo na sua diferença, na sua particularidade, na sua singularidade. Ele não amou eles porque eles não tinham problemas ou defeitos. Ele os amou porque eram pessoas. Pessoas erram, pessoas melhoram, pessoas mudam. E essas pessoas foram levar a palavra do Cristo.
pelo mundo, né? Ele sofreu o quê? Negação, né? Ele tolerou fraquezas, como por exemplo, quando Madalena se questiona se realmente ela estava apta para estar ali junto com Cristo. As exigências, né? Momentos em que eles estavam acampados, sem às vezes o alimento, né? E eles exigiam do Cristo até mesmo uma postura diferente, né? Porque aquilo que estava escrito nas leis falava sobre um Cristo que viria para lutar, para brigar, né? Para guerrear, um Cristo guerreiro. E aí ele chega falando, ó, esquece isso. Nós estamos aqui para amar uns aos outros. Nós estamos aqui para perdoar. Pensa o choque desses discípulos que esperavam aquele Jesus guerreiro. Então, muitos deles se questionaram. Eles duvidaram deles e do próprio Cristo. Por que nós não vamos ser imperfeitos? Nós somos, mas nós temos a oportunidade de mudança. Nós temos a oportunidade de ser melhor a cada dia. E aí, o que eu assim, eu não sei se aqui todo mundo assistiu The Chosen. Todo mundo? Gente, quem não assistiu, assista. E assista mais de uma vez. Porque cada vez que eu assisto aquilo ali, me vem lições diferentes. E essas lições a gente precisa guardar, vivenciar elas, sabe? De quem são nossos amigos? Porque Cristo via naqueles discípulos ali, amigos. Ele tinha um amor de amizade por eles. Eles constituíam um grupo muito singular, cada um com as suas diferenças. Um era mais próximo do outro, o outro às vezes ficava enciumado porque aquele estava ali junto, né? Igual eu vejo pelos adolescentes que eu acompanho na escola, que às vezes um está aqui conversando e surge um assunto, aí fica ali discutindo, e às vezes o outro amigo está assim, tá. Acha que a outra é amiga, não é amiga nada, é falsa. É desse jeito, gente, que eu vejo. E aí, os nossos jovens, eles precisam entender o quê? Que cada um tem a sua particularidade. Cada um tem o seu momento, né? Às vezes aquela pessoa assim que você fala assim, nossa, é uma amizade que vou levar para a vida. Às vezes acontece alguma coisa, os caminhos mudam e aquela pessoa, ela foi um amigo, né? Mas você leva ela na memória. Então, quando Cristo vem mostrar para a gente que aqueles que em tamanha diferença estavam ali junto a Ele, que estavam ali aprendendo para poder passar adiante toda a mensagem que o Cristo trouxe, isso sim é o que a gente pode chamar de amizade verdadeira. E quando ele fala lá na Santa Ceia para eles, que eles têm que amar uns aos outros, como ele os amou, porque ele amou cada um do jeito que era. Aquele que era mais estourado, ele não falou, você não pode ser assim para me seguir, não. Ele falou, vem cá, é o abraçar, é o amar, é o compreender que em meio às diferenças, as pessoas têm qualidades, elas têm virtudes. E às vezes a gente está tão acostumado a observar o defeito do outro, porque a gente acha que é perfeito, né? A gente acredita que eu, dentro da minha casinha aqui, né, do meu caixotinho, eu acredito que eu sou perfeita, que o outro é que é errado. Mas não. Todos nós temos algo que pode ser melhorado. Né? Às vezes a gente fala assim, né, que a pessoa já está velha, não muda não. Muda, gente. Muda sim.
dependendo da situação, dependendo do querer, dependendo da disposição. Eu acho lindo, assim, no começo do ano foi o aniversário de 15 anos da minha filha, e aí a minha mãe, assim, ela falou, chama a nossa vizinha, que é uma vizinha que convive com a gente há 40 anos. E ela e a minha mãe têm uma relação de amizade de 40 anos. E eu acho fantástico, porque assim, as duas, elas podem passar 1, 2 anos sem que se ver. Que o dia que elas encontram, você não vê uma cobrando a outra, mas você sumiu, mas você não me ligou, mas você nunca mais veio aqui. Não, elas se abraçam, elas contam como que tá a vida, né? Sem a cobrança, sem aquele peso de ter que fazer algo por obrigação. A amizade, ela não é obrigação. A amizade, ela não pode ser algo pesado, algo ruim, algo que às vezes me sufoca. Porque tem vez, gente, eu não sei vocês, mas eu pelo menos, tem dia que às vezes as amigas mandam alguma coisa assim, eu falo para as meninas, eu falo, nem mexe no meu WhatsApp, eu não quero conversar hoje. Mas no outro dia, falo, nossa, você mandou mensagem, eu não te respondi, porque eu não estava bem. Tá tudo certo, né? Então, compreensão das diferenças daqueles que estão ao nosso lado é extremamente importante para que a gente viva bem, para que a gente possa encontrar no outro coisas boas. Existe uma ciência de cultivar a amizade e construir o entendimento, como acontece ao trigo. Perdão. No campo espiritual do amor, não será possível colher sem semear. Examinar, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. E aí daqui a gente traz um monte de coisa, né? Por que ele fala em ciência de cultivar a amizade? Amizade não é algo que acontece do nada, como eu falei. Ou é aquela pessoa que provavelmente você teve alguma relação muito próxima em outra vida sua, que é aquela pessoa que você encontra e você fala assim, nossa, chega a dar aquele frio, né, assim na barriga, de eu conheço essa pessoa. Essa pessoa é muito importante, muito especial para mim. E aí tem aquelas pessoas que nós vamos conhecendo, que você vai criando um vínculo, que você vai desenvolvendo uma afeição. Então, é um cultivar, né? E quando já é amigo, esse cultivar tem que continuar, gente. Ele não pode acabar. Eu não posso deixar ele de lado, né? E aí, assim, tem como colher sem semear? Não, né? Eu não consigo ser um bom amigo sem o meu amigo ser bom? E aí? Ser um bom amigo não é estar disponível sempre, mas é você entender que a pessoa precisa de você em diferentes momentos. Eu preciso sempre mostrar para ele que, independente de tempo, de acontecimento, eu vou sempre estar ali. Assim como pai e mãe, aconteça o que acontecer, está sempre ali, sempre à disposição. E aí, eu quero que vocês pensem um pouquinho. Vocês têm examinado a lavoura de vocês? Do que vocês têm plantado? Porque não tem como eu plantar abóbora e colher morango. Então, se eu sou uma pessoa intransigente, se eu sou uma pessoa impositiva, provavelmente eu não vou ter um amigo que vai ser 100% legal, não. Ele também vai ter momentos em que ele vai querer se impor. E aí, eu estou preparado para isso? Para esse momento de dificuldade? Porque quando um amigo simplesmente fala, não é assim, não tá legal, o outro vai se magoar.
E aí, nesse momento, a gente tem que estar disposto ao perdão. Se não tem a compreensão, precisa ter o perdão. E eu vejo muito isso. Hoje eu entrei numa sala lá de aula, tem algumas alunas que são assim, já são amigas de muito tempo, sabe? E aí eu entrei na sala, tinha uma de um lado e a outra do outro. Aí eu falei, ué, estranho, porque as duas são assim, pra tudo elas estão juntas. E aí eu chamei uma, falei ela que ela veio mostrar o caderno, eu falei assim, tá tudo bem entre você e a Isabela? Ah, professora, a gente brigou. Eu falei, tá, mas o que vocês já fizeram a respeito disso? Ah, professora, ela ficou com raiva de mim, não, eu pedi desculpa, mas ela não quis aceitar. Eu falei, peça de novo, né? Peça de novo, peça quantas vezes for preciso. Uma amizade de tantos anos, e aí me veio na memória o que aconteceu comigo, né? Do perdão, da compreensão, né? E um outro fato que aconteceu também essa semana de um aluno que ele também tinha um amigo que eram assim inseparáveis, eram os irmãos de mães diferentes. E aí um deles foi embora para o Tocantins. E aí esse aluno estava lá, eu cheguei na sala e ele estava assim, acabado. Eu falei, o que aconteceu? Ele, professora, o Murilo foi embora, o que eu vou fazer agora? Eu falei, meu filho, a amizade, se for verdadeira, ela vai perdurar, independente da distância, né? Então, depende de como ela foi cativada, de como ela foi cultivada, né? Porque ter amigos nos bons momentos é fácil, muito fácil. Quando você tá bem, né? Quando você tá ali, que você não tem nenhum problema, né? Que é festa, né? Aquele momento assim que você está no auge da sua vida, é muito fácil você ter amigos. O difícil é no momento da dificuldade. Ter alguém ali para te apoiar, para te dar um ombro e falar para você que vai ficar tudo bem. Então assim, às vezes eu quero que o outro seja assim comigo, mas e eu estou fazendo a minha parte? Eu estou sendo esse amigo que está ali no momento da dificuldade? Porque é muito fácil eu querer algo para mim que eu não faço para o outro, né? Então, sejamos vigilantes em questão de ser compreensivo com o outro, não só com o amigo, mas com todas as pessoas que estão na nossa convivência, seja um irmão, seja um pai, seja uma mãe, né? A esposa, o esposo. Ser compreensivo, trabalhar o perdão. Como eu falei, às vezes em momentos, né, assim, que a gente está muito atordoado, às vezes você chega perto da pessoa, a pessoa estoura com você e você fala assim, mas o que aconteceu? Eu não fiz nada, né? Mas às vezes não é com você. Às vezes a única coisa que a pessoa precisa é de ter alguém ali perto para escutar aquilo que ela precisava falar. E aí, neste momento, entra a compreensão e o perdão, tá? Isso se faz necessário, porque senão as nossas relações, elas vão se esvair. Muito hoje, de relacionamentos que não dão certo, briga entre pais e filhos, né? É porque eu exijo tanto do outro, mas eu não tenho compreensão do que o outro sente, do que o outro pensa. E eu falo por mim, assim, e sei da realidade de quem tem adolescente, né? A adolescência é um momento em que eles estão passando por uma transformação. Não sei se tem algum psicólogo, algum neurologista aí para... Me perdoem se eu falar algo errado, mas quando eles entram na adolescência, o cérebro deles é inundado por hormônios, né? Por neurotransmissores. E aí esses neurotransmissores é como se eles viessem com uma borrachinha assim, ó, e fosse apagando coisas que você passou anos ensinando para eles. E aí eles vão, na adolescência deles, criar laços, se autoafirmar,
reaprender a conviver com os outros. Então, às vezes, aquele que não quer ter amizade com ninguém, que não gosta, ele só está achando uma forma, gente, de reaprender a se socializar, né? Então, sejamos também compreensivos com os nossos filhos, né? De entender que eles também são pessoas, são espíritos, né? Que precisam passar por certas situações. Observe se está exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não cobre aquilo que não está pronto. Os nossos filhos foram sementes que estão crescendo. Só que tem momentos que o pai e a mãe querem exigir um fruto que ainda não está pronto, né? Eu quero fazer uma colheita, mas espera aí, calma, está imaturo ainda. A gente precisa ter calma, a gente precisa ter tranquilidade. E aí, gente, minha última palavra com vocês é sobre esse resgate de amor que esses laços trazem. Família, amizade, é ponto de resgate, é ponto de reencontro. Estejamos certos de que ninguém passa pela nossa vida, seja na nossa família ou seja como amigo, em vão, por nada. De alguma forma, todos nós temos laços invisíveis aos nossos olhos, mas que brotam nos nossos corações, né? Estejamos prontos e abertos a permitir que esse amor aconteça, mas de forma compreensiva, de forma amorosa, né? O seu amigo, aquela pessoa que você tem uma afeição muito grande, é às vezes uma pessoa que vai encontrar em você um porto seguro, de apoio, de amor, de carinho. Então estejamos prontos para oferecer o melhor para as pessoas. Os nossos irmãos já estão posicionados para o passe, né? Eu vou apagar as luzes agora, vou ligar a luz azul. Sentem-se confortavelmente. Relaxem o corpo. Quem se sentir confortável, feche os olhos. Permita que os nossos irmãos se façam presentes neste momento. Que toda a tranquilidade invada seu coração. Que você possa, neste momento, se entregar, permitindo que a espiritualidade faça seu trabalho. A prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor,
pode abrasar a terra. Deixa-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas cessarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre as montanhas, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia, Deus. Dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que o Senhor possa trazer no momento a calma necessária a cada um, o amor divino, a cura dessas angústias que nos afligem, que os nossos irmãos possam trabalhar na erraticidade. Permita-se a mudança, a melhora. Permita-se perdoar, amar ao outro de forma incondicional. Que a compreensão seja parte da sua vida. Que o perdão possa ser entregue a todos os que são necessários. Que possamos hoje ser gratos pela vida dos nossos filhos, da nossa família, levar nos nossos corações que para que a nossa vida seja boa, depende muito mais da gente do que do próximo.